Boa noite, então, gente. Bem-vindos. E hoje o Sérgio Sintra, ele sugeriu um tema que depois eu fui pesquisar melhor. É uma música, né? Acho que todo mundo sabe, né? E essa música, ela tem um nome Mantra. Então é um nome muito bacana também. E eu queria saber, né? O que que inspirou o Sérgio Sintra a colocar esse tema? Diga lá, Sérgio. Boa noite, pessoal. Então, eu gosto bastante dessa música já há bastante tempo, mas o que me chama muito a atenção atualmente nela é a questão de que a busca no não dualismo, ela acaba levando a gente para o começo de novo. E esse, vamos dizer assim, recomeço é maravilhoso, porque você percebe as coisas, você não se furta de estar participando. É isso que eu também acho que é interessante, porque muito tempo eu ficava pensando que teria que chegar num estado de espírito que talvez me levasse a ficar alheio. Eu tinha até receio disso, né? Sim, Mas de repente eu percebo que não é isso. É você participar, mas não carregar o peso do que você está participando e não se furtar de estar participando também. exatamente. E essa música me chama a atenção, além de ser gostosa e lembrar os Hare Krishnas aqui em Curitiba, de domingo eles sempre passam pela feirinha ali do Largo da Ordem e eu me seguro para não ir atrás, sabe? Vai atrás, não se segure, não. De repente, né? É, Mas assim, a minha busca pelo tema, acabei colocando só a letra da música, mas é essa percepção de que o caminho te leva no começo de novo. O fim do caminho é o começo. é verdade. É como aquele símbolo do Zen, né? Que é o Ensho, que é aquela volta, né? Aquela pincelada. Não sei se vocês lembram desse símbolo. É uma pincelada assim, como um círculo, né? Que fala exatamente isso que você está falando, né? E também os 10 passos do boi, que é legal também, do Zen, que é essa jornada espiritual, aonde ela vai levar, né? Quais são esses 10 passos? Também é interessante uma hora a gente olhar para isso, né? Então eu vou ler aqui o início que você passou para a gente ficar nesse início, né? Do, da música Mantra, que a música é do Nando Reis e a letra do Arnaldo Antunes. Depois eu pesquisei, também não, eu achava que era do Nando Reis, né? Mas a letra é do Arnaldo Antunes. E ele está lá explicando uma hora sobre o contexto que foi feita a música, é um vídeo que ele tem no YouTube. Mas quando ele vai falar da letra, ele fala: da letra eu não vou falar porque não fui eu que fiz. E aí eu procurei alguma coisa que o Arnaldo Antunes pudesse falar da letra e não tem, né? Mas logicamente as palavras que ele colocou aqui, né? Só ele sabe dessa inspiração, desse sentimento que ele teve e que ele, né? O que ele estava querendo dizer, se expressar, né? Aqui nós vamos fazer uma interpretação tentando investigar essa letra, né? Que é uma proposta. Eu senti assim, quando o Sérgio coloca, olha, vamos falar sobre essa música num saque-sangue, vamos investigar, ó, não exatamente o que ela está querendo dizer, porque isso é de cada um, né? Cada um vai achar de uma forma.
Mas a gente vai tentar traçar aqui algumas linhas aí que possam convergir, né, de uma forma que nos inspire também, né? Então, ela começa assim, né? Quando não tiver mais nada, nem chão, nem escada, escudo ou espada, o seu coração acordará. Então, já é uma um texto assim para a gente se deliciar, né? Com essa inspiração e com esse apontamento, né? Então aqui eu queria lançar, né? Uma questão que é quando. Então eu não vou nem avançar no conteúdo a mais, né? A gente vai avançar no conteúdo a mais, mas por enquanto a gente vai ficar no quando, né? O que é esse quando? Quando é um momento no tempo que ainda não chegou, né? Assim como antes é um momento no tempo que passou e pode ser um momento no tempo que a gente não tem a memória. Então, estou falando para a gente fazer uma brincadeira, né? Antes de você nascer, existe um enigma, né? Que a gente chama Koan no Zen, que é assim: quem é você antes dos seus pais nascerem? Antes. Quem era você, né? Ou quem é você antes? Então, esse antes está jogando você para uma proposta de tempo e que é inalcançável, né? Então, a gente vai. Quando é esse tempo? Quando será esse tempo? E essa palavra, ela é escorregadia, ela é uma armadilha, né? Porque ele pode nunca chegar. Então, avançando um pouco, né? Quando houver um tempo onde não haja mais nada, quando houver um tempo, quando não tiver mais nada, né? Nem chão, nem escada. É escada ou espada? Não, espada é embaixo, né? Nem chão, nem escada. Escudo ou espada. O seu coração acordará. Esse nem chão seria a realidade acontecendo, né? Você está se situando em algum lugar. Chão, eu estou aqui. Então, quando você fala eu estou aqui, é um local. Então, há um chão, há um território, né? É o território da realidade. Quando não houver nem escada, ou seja, uma outra realidade para onde eu possa ir, né? Então, vem aquela imagem da Divina Comédia, do Dante Alighieri, que é uma escadaria para o paraíso, para órbitas, né? As orbes celestiais, as esferas, né, celestiais. Então tem essa escadaria. Eu não sei aí se o Arnaldo Antunes, né, estava pensando nisso ou não, mas quando não houver paraíso para onde ir, escada. Quando não houver local para você permanecer, chão. Escudo ou espada, quando não houver uma necessidade de defesa ou ataque. Escudo é a defesa. Então, há uma necessidade de uma defesa. Espada, há uma necessidade de um ataque. Então, ele está falando do manifestado, né? Daquilo que está manifestado.
E qual é o sentimento que nos move nessa direção do escudo ou da espada? Qual é esse sentimento, né? O seu coração acordará. Então, o que é isso? É uma promessa do despertar. É uma promessa, né? Por que promessa? Porque quando, né? Então, quando eu li também aqui, Sérgio, eu me lembrei daquilo que eu gosto de falar aqui sempre, que é aquela carta de Paulo, né, aos Coríntios, né? Que ele fala: quando vier o que é perfeito, né? Porque ele fala que agora você vê, nós vemos, né, parcialmente, mas agora nós vemos em partes, mas quando vier o que é perfeito, e ele culmina, né, com essa expressão, né, eu conhecerei como sou conhecido, que também é essa expressão, o seu coração acordará, né? Conhecerei como sou conhecido. E também lá no início, né? Todas as línguas cessarão, né? Que é o não tiver mais nada. Quando não tiver mais nada. Quando todas as línguas estiverem em silêncio, né? Depois continua. Quando. Ah, não, isso é uma parte, essa primeira estrofe aí, que está invocando esse despertar, né? E aí vem a segunda parte. Quando estiver com tudo, que é o contrário, quando eu não tenho mais nada, nem chão, nem escada, escudo ou espada, seu coração acordará. Quando eu estiver com tudo, lã, cetim, veludo, lã, para me proteger do frio. Cetim, veludo são tecidos luxuosos, caros, né? Então eu vou ter que estar aparecendo para o outro, né? Eu estou ostentando alguma coisa para o outro, ostentando uma aparência. Quando estiver com tudo, lancetim, veludo, espada e escudo, ou seja, eu tenho necessidade de me defender ou de atacar, há uma necessidade. Sua consciência adormecerá. Porque aí ela está envolvida, né? A nossa consciência, a nossa alma, é, o nosso estado de ser. Aí, legal, obrigado. Obrigado, Neto. É, nós estaremos entorpecidos pelas necessidades do mundo, entorpecidos pelo mundo, né? Espada ou escudo. Então a gente resume, fazendo agora outro tipo de investigação, num estado de necessidade. Então, quando há uma necessidade, eu preciso de espada e escudo. Eu preciso de lã, cetim, veludo. Há uma necessidade, eu preciso disso, né? Então, agora o convite para a gente, para vocês, para nós, seria investigar a necessidade. Qual é essa necessidade? Por exemplo, de procurar uma expressão, né? Um caminho espiritual. Há uma necessidade de buscar alguma coisa que seja a verdade, ou pelo menos a verdade para um grupo do qual nós temos interesse em participar, em pertencer, né? Aí entra o pertencimento. Que imagem eu quero passar para o grupo? Que imagem eu pretendo reafirmar
não só no grupo espiritual, mas em todos os grupos com os quais eu me relaciono. O que a gente está vendo? Necessidade de algo, de expressar alguma coisa, né? Então é mais sutil do que a gente está pensando, né? Possa pensar, é mais sutil. E aí entra todas as nossas questões psicológicas, emocionais, né? Por isso que é legal a gente lavar bastante essa peneira, né? Você vai pegar uma areia, aquela batela, né? No rio, você vai lavar a areia até ficar eventual pepita de ouro ali, né? Porque eu acho que a coisa, gente, é normal, né? Mas a gente tem que olhar dessa forma. Quando você vai pegar aquele monte de areia para fazer essa busca do ouro aí, essas pedras, a areia, tudo que está misturado ali, o cascalho que está ali, é a nossa é o nosso estado emocional, é o nosso estado psicológico, são as nossas carências, são os nossos condicionamentos, aquilo que está impregnado na gente. Então, o primeiro passo é olhar para isso que está impregnado na gente. Aquilo ali é areia, é cascalho, é pedra, não é só ouro, né? E também, para você encontrar esse ouro, você tem que passar na peneira tudo isso. Então, a gente não ficar assustado ou não ter um complexo de culpa de não estar, ou de estar ainda nessa situação de ver problemas, defeitos, carências, insegurança, medo dentro dessa nossa peneira emocional, né? Então, a necessidade de não negar a necessidade, de não negar que isso tudo aí, né? Quando tudo se apresenta, que está dizendo, né? Quando você estiver com tudo, quando tudo se apresenta, quando a realidade se apresenta, quando o mundo surge, quando você surge com o mundo, surge a necessidade da lã, cetim, veludo, espada, escudo, surge todo esse tipo de necessidade. Por quê? Porque a base da existência ou do estado de ser é o medo. Então a gente tem que reconhecer que estar vivo, estar manifestado, é estar com medo, né? E o medo gera essas necessidades de escudo, de espada, de lã, cetim, veludo. Isso é tudo, né? O mundo nos parece estranho. Nós não estamos à vontade no mundo, né? Se a gente não consegue caracterizar como medo, a gente ainda pode caracterizar como desconforto. Eu não sei o que é direito. É um desconforto, que é esse desconforto existencial, desconforto de existir. Eu estou desconfortável nessa existência. Por quê? Porque é carente, né? Eu preciso de coisas, eu tenho necessidades, eu tenho que suprir as necessidades, e só o fato de eu querer suprir as necessidades gera uma angústia existencial. Então, essa é a nossa areia que a gente vai pegar para estar procurando ouro ali, né? E aí, todas as religiões, praticamente, as vertentes espirituais, elas fazem esse tipo de promessa, né? Quando não tiver mais nada, nem chão, nem escada. Né? E Paulo fala: quando vier o que é perfeito, conhecerei como sou conhecido. Então, o que é essa promessa? A promessa do paraíso, a promessa de isso, esse fardo que você está carregando aí, um dia vai deixar de existir, você vai, então, finalmente ser feliz.
É praticamente isso. Finalmente, um dia você será feliz, né? É, então, a gente está vendo que é um ciclo, né? Promessa de salvação. É. Então, é um ciclo. E aí, veja, continuando, né? A gente está trazendo isso, que é um ciclo, né? Acordará no mesmo lugar, do ar até o arterial, ou seja, o lugar do ar, o lugar da existência, o lugar da respiração, o lugar onde você respira, né? Arterial, o lugar onde o corpo, onde corre o sangue, né, no corpo, nas artérias. No mesmo quintal, o que que é isso? Mesma bolha, a mesma bolha existencial. Eu me chamo, né, Victor, me chamo Regina, Fabiana, Vera, Felipe. Eu me chamo isso, eu tenho esses gostos. É o nosso mundinho, que aí é a questão no mesmo quintal, no mesmo lar, né? Mesma bolha de realidade, da alma ao corpo material, que aí o corpo material seria a manifestação, né? Nessa realidade que respira, né? Esse corpo respira, esse corpo tem um coração que pulsa, aí tá isso arterial, né? Artéria que conduz a vida, né? No corpo, a própria respiração do ar ao arterial, né? O que ele tá invocando a base da existência corporal, né? O ar, a respiração, que é aquilo que a gente não pode nunca deixar de fazer, né? E o corpo faz por si mesmo, não é a gente que está respirando, é o corpo respira por si mesmo. E o arterial, que também é uma ação do corpo. O coração bate por si mesmo, o sangue corre por si mesmo, não há uma intervenção, uma vontade da gente influenciando esta situação, né? Então, cada vez que a gente está falando assim, a gente vai tirando um véu, vai tirando um véu e mostrando, ó, é assim, é assim. Então, a música em si, ela é um apontamento, né? Um apontamento. Mas não vamos falar um apontamento para a verdade, ele é um apontamento para a experiência direta. Olha para você, o que está acontecendo aí? Respira, você respira? Respira. É você que está respirando? Não, é o corpo. Seu coração bate? Bate. É você que está fazendo isso? Não, é o corpo. O sangue vai fluindo pelas artérias? Sim. É você que faz isso? Não, é o corpo. Né? É, os sentimentos que você também nutre é o resultado de várias experiências anteriores que você teve. Você está fazendo isso porque é da sua própria vontade? Não, é uma consequência das experiências que você viveu. Então, você olha para uma pessoa, você gosta dela ou você não gosta, é uma escolha consciente, é uma escolha que você faz, ou é uma contingência da situação? Ah, eu acabei gostando daquela pessoa porque eu tenho gosto assim, ela também, e as coisas vão caminhando. Então, quanto mais a gente percebe que não tem controle sobre o que está acontecendo, né? Menos você se preocupa e mais você se aproxima da desnecessidade de escudo ou espada. Porque você começa a perceber que não tem por que lutar ou para que lutar, né? Porque esse medo, ele é básico, mas ele tem algo antes dele, que é aquela questão, é medo do que você tem? Medo de não existir.
medo da morte, medo de que aconteça alguma coisa com este corpo, né? Então, em primeiro lugar, está o senso de preservação. Eu quero ser sempre isso que eu sou. Medo da dor. Medo da dor, porque a dor também, Cida, ela é algo indesejável, né? É algo incômodo, é algo que me desestabiliza, algo que eu não quero, né? Mas o maior medo é de deixar de existir, né? E que é um medo infantil, né? Vamos olhar um medo infantil por quê? Se eu tiver deixado de existir, eu não tenho ninguém para existir para ter medo ou para acontecer alguma coisa, né? Por que vai acontecer alguma coisa se eu não existo? O que vai acontecer comigo se eu não existo? Mas existe então um senso, talvez até a própria natureza coloca isso na gente, de preservação. Também é o medo de existir para sempre como eu sou hoje, né? Também. Então as bases, o medo é uma, a gente vê então que o medo não é uma causa, o medo é uma consequência. A gente olha, a gente tem medo. Isso a gente gera uma necessidade da gente fazer alguma coisa. Mas antes de acontecer o medo, acontece uma percepção que faz você desejar algo permanente. Isso aqui tá bom. É assim que eu quero, né? Então, existe um desejo. Antes do medo, existe um desejo de que as coisas fiquem como elas estão, que as coisas não mudem, né? Então, a gente vai analisando o que me faz pegar no escudo e na espada o, o medo de não existir, o medo que me faz também ter que prevalecer sobre o outro, ter que prevalecer sobre o mundo. E aí começam os valores, né? Esses valores de sobrevivência, entre aspas, né? Eu quero continuar existindo e para isso eu vou fazer o que tem que ser feito, o que tem que ser feito no sentido de atacar quem está querendo suprimir isso, ou me defender também. Então começa, vamos dizer, essa luta existencial. Mas essa luta existencial tem uma outra questão que traz angústia. Porque não era isso que eu queria, na verdade, né? Eu não queria estar nessa situação de precisar de espada, precisar de escudo, precisar de veludo, precisar de lã, cetim, precisar estar nessa situação, nesse contexto, né? Então, como o Sérgio está falando aí, a questão do final, a gente desencana das coisas, né? Modo de falar, inclusive da espiritualidade. Porque o que nos move para essa espiritualidade é um tipo de necessidade de continuar existindo. Eu estou buscando muitas vezes a espiritualidade porque é mais um recurso que eu tenho de querer que a minha vontade prevaleça. Então, a espiritualidade é uma questão que deve ser analisada, né? Por que a não dualidade? Por que o budismo? Por que é, a, né, o Advaita? Por que o cristianismo? Por que isso? Por que necessidade disso? Não é uma mera muleta, não é isso, mas é uma questão mais profunda ainda.
eu quero me confirmar nessas vertentes religiosas ou espirituais. Eu quero me encontrar nelas. Eu quero fazer uma comunhão com elas. Eu tenho uma expectativa em relação a essas vertentes espirituais. Eu quero estar nelas, no fundo, ou talvez inconscientemente, em busca de uma garantia de continuidade. O que é infantil, né? Então, esse quando aí não tiver mais nada, quer dizer, quando não tiver nenhum tipo de necessidade. Eu vou falar também uma frase que agora cabe, né? Do mestre Zen, Júnior Suzuki. Um repórter perguntou para ele, né? O senhor quer tornar os seus alunos mais conscientes? E aí o Suzuki falou: eu não sei nada sobre consciência. A única coisa que eu quero que meus alunos façam, e o que eu ensino a eles, é escutar os pássaros cantarem. E todas as vezes, ele falou também, né? Toda vez que você vê alguma coisa, você a transforma em outra coisa. Então, toda hora, todo momento que você vê alguma coisa, ela já não é mais o que você viu. Então, é essa a base. Essa é essa base, né? Quando a gente se agarra a autodenominações, né? Tipo, eu sou consciência, né? Por exemplo, existe aí uma necessidade de auto se afirmar em alguma coisa que talvez seja transcendente ao mundo. Só que você está levando a alguma coisa. Então a música está dizendo, quando não tiver mais nada, nem consciência, nem alma, nem nenhum tipo de necessidade, o seu coração acordará. Então acho que o resumo dos satsangs, todos nós, é isso, né? Não cultivar nenhum tipo de expectativa em relação a nada. E não, principalmente não julgar as coisas que estão acontecendo. Porque esse julgamento, ele está querendo referenciar a gente, né, vocês, cada um de nós, né, num local fora da realidade onde nós temos um certo controle. Eu julgo isso, isso aqui não é legal, isso aqui é legal, isso aqui. Então eu sou o grande julgador, o grande juiz, né? E um juiz, eu sei disso porque eu sou advogado. Um juiz, ele preside o processo. Ele preside o processo. Então ele está ali e observando todo o que está acontecendo, e no final é ele que vai decidir. Ele vai colocar a decisão final, né? Então parece que cabe a nós, parece, como a gente acha que está tendo o controle das coisas, aparentemente parece que cabe a nós a decisão final sobre a nossa vida. E parece que a nossa vida nos pertence. Então eu decido o que vai acontecer. Eu decido no que eu acredito, eu decido o que é o melhor para mim, né? Em alguma medida isso tem valor, mas na maioria das vezes não, né? Porque como a gente viu aí, você está respirando não por sua vontade, o coração está batendo não por sua vontade. Quando você come alguma coisa, acontece a digestão não por sua vontade. Então é muito mais não, a sua vida tem muito mais não tem muito mais a ver com você e tem muito mais a ver com a natureza, a existência acontecendo independente de você. Então, se a gente consegue ficar relaxado dentro dessa maneira, né, de conceber as coisas, você vai ficando mais leve, você vai deixando ir algumas coisas, né? Não precisa ficar agarrado numa tábua de salvação,
né? Nem querer salvação, né? Que nem o, acho que foi o Neto, né? Ah, Neto, promessa de salvação, né? Então, por que salvação, né? Quem que está perdido ou está assim desgarrado, né? Que precisa dessa salvação. Então é uma necessidade também, que parece muito infantil no sentido de proteção. Você precisa de alguém para te proteger, alguém que faça coisas por você, alguém que se responsabilize por você, né? Que é um guardião, alguém que tome as decisões por você. É isso, né? E aí, gente? Muito bom! Essa música aí tem muito para ser explorado, né? Como a gente está vendo aí. E aí, gente, vamos lá? Colocar, colocar pontos de vistas e questões. Heloísa, Tudo bom, Maurício? tudo jóia? Ótimo. De que vai ser hoje? Que eu não vi o tema. Ah, nós praticamente já acabou. Acho que Achei. é que você errou a hora aí, Era eu acho. 8 às 7 daqui. É, a hora aí nos Estados Unidos é diferente. É às 8? É, aqui, né, no Brasil. Mas mudou o horário, então tá 2 horas agora. Putz. Não, Mas mas vai não, estar ó, gravado. Ah, não, beleza. Você desculpa. Aqui nada. também. Você viu a letra da música aí? É que agora é bom que você não vai pegar nada do que eu falei assim, mas você pode ver por você. Hoje a gente Uhum. falou sobre essa música aqui, ó, que tá aqui no. O Neto colocou aqui, não sei se você tá vendo, Eu vou ter que entrar lá no outro, né? é no chat aqui. Ah, ok, deixa eu ver. Gente, e aí? Enfim, Dá uma lida aí, daqui a pouco a gente vai falar alguma coisa aqui. Vamos ver se você vai pescando alguma coisa aí e a gente vai desenvolver. ah, então não terminaram? Não, a gente terminou eu vou dizer assim, aquela introdução, né? Sobre o Aham, que foi a música, o que, que talvez. A gente fez uma interpretação, né? Do que a música quis dizer. E agora eu estou abrindo para perguntas, né? Ou para questões de reflexões, ponto de vista, etc. Né? Daí. perfeito. Quando você abriu, eu achei que você ia fazer uma pergunta. Eu não consigo ver a música daqui. Estranho. E aí, Deixa eu ter que. gente? Tá tudo tranquilo? Tem alguma dúvida? Como é que tá? Maurício, achei fantástico. Bom, pode falar, é o Neto, né? É o Neto? Fala, Neto. Eu acho que a grande necessidade do ser humano é de saber se existe realmente, né, essa poder maior que nos criou, que cria tudo. Opa, Caiote. E aí o ser humano ele deseja entrar em contato, né, com essa força maior e através das religiões, através do que as pessoas dizem, né, através de vários rituais. Ele quer entrar em contato com essa força, né? E acredito que o satsang, né, como é esse aqui, é um dos canais diretos, né, de você entrar direto em contato com isso, que você quer descobrir, quer se iluminar, despertar. E algumas pessoas conseguem ir bem fundo, né, no processo
se desidentificar, a palavra não saiu. Desidentificar, né? Isso. De tudo, né, que colocaram na sua cabeça e você vai bem fundo. Mas das pessoas que conseguiram, né, entrar diretamente nesse processo interior e conhecer de fato essa força, quando elas voltam para esse mundo aqui, elas percebem que tá tudo certo. Não tem nada errado, que a vida tem que ser vivida mesmo, que a gente tá... A vida é uma das melhores coisas que a gente tá vivendo. Tem que aproveitar o mundo aqui. A gente que cria embaraço demais com o mundo, a gente que cria coisas demais, desejo demais. A gente chega aqui e não quer viver. A gente quer mudar o mundo, não aproveita o que o mundo já tem para oferecer. E acho que quando você se ilumina, ele sabe que a busca, a busca foi necessária, mas de certa forma não vai mudar nada, não vai mudar tanto, mas você vai viver melhor, vai aproveitar a vida e aproveitar melhor a vida, né? Descansar, viver, como você falou aí, viver. É, Sem tantas... é isso aí, Netão. Não complicar muito, né? Mas aí você está consciente desse processo. Olhar para a gente, olhar para de uma forma compassiva, né? Então não por exemplo, não é de uma forma neutra ou fria, né? Ou uma forma assim distante, insensível, né? Acho que esse olhar que a gente tem que trazer para a gente é um olhar compassivo, acolhedor, amoroso. Então, se você desenvolve esse olhar para si mesmo e para as pessoas, colocando as pessoas, essa necessidade que muitas vezes a gente sente e que as pessoas sentem, a gente pode identificar isso nas pessoas, quando as pessoas estão em busca de salvação, por exemplo, né? Quando as pessoas estão em busca de estão envolvidas em processos que a gente pode até julgar hoje infantis, não deixa de ser infantil, mas da mesma forma que você olha uma criança, quando você olha uma criança fazendo coisa de criança, você não vai condenar aquela criança por ela estar fazendo aquilo, porque isso é algo natural. Então, quando você olha para a criança, você olha ela com um olhar compassivo, né? Amoroso, acolhedor. E isso faz a diferença. Não é uma análise distante, que não tem envolvimento emocional nenhum. Porque quando a gente está no mundo e a gente vê que esse mundo, as pessoas estão sedentas por coisas, que as pessoas têm muita necessidade, que nós mesmos temos muitas necessidades, nós não estamos fora disso, a gente tem que olhar de uma forma amorosa nesse sentido, entendendo essa carência, deixando essa carência existir, não negando, né? Eu senti pena de mim, coitado de mim, eu vi que eu estou sentindo pena de mim, porque eu acho que o outro fez alguma coisa que eu não merecia, mas eu estou sentindo isso. Então não é cair naquela armadilha, não, mas eu já estou evoluído, já estou desperto, já estou, né, iluminado e não posso mais sentir isso. Não, se você sente, vai lá e acolhe, olha para aquilo, né? Olha
para aquela situação que deixou você assim. Mas vai peneirando, como eu trouxe essa imagem aí, né? De você buscar o ouro. Você vai peneirando a areia ali. Tem areia ali. Tá bom, tem que ter. Não é numa uma batelada que você vai pôr só ouro ali, vai ter areia. Fala, Vera. A gente está consciente da nossa inconsciência. Beleza, é Já isso é aí. uma. É isso aí. A gente está consciente das nossas sombras, né? Exatamente. E Não, aceitar nossas sombras, isso, né? exatamente. Aceitar, acolher, né? Acolher. Ah, eu tô com raiva. Ah, aconteceu uma coisa. Para, vive isso, vai olhar para isso, Sim, se afasta um pouco, né? Então, não se punir, né, Vera? sim, Que é nesse sentido aí, olhar para isso e não ficar se punindo. Ah, mas eu pensei isso, pensei aquilo, mas eu pensei, mas me atravessou um sentimento de ódio. Eu não posso ter isso. Aí, junto com o ódio, aparece a culpa. Aí piora. Ué, tá bom, e somos, atravessou. É humano, né? Eu não vou colocar isso e em somos, prática. Hã? e somos escravos ainda dos desejos, né? Então, Sim, mas aí não quanto tem mais a gente como. vê, sim, quanto mais a gente vê, mais à vontade a gente fica. Menos Sim, prisioneiros a gente fica de nós mesmos, né? Nesse sentido de nos punir, tá? Então é isso que veio também agora, né? Essa coisa de querer a autopunição por não estar seguindo aquela regra pura, né? Que veio dos céus e que a gente teria que seguir, não entrar nessa negação, nessa coisa de reprimir esse sentimento. Esse sentimento apareceu, beleza? é. Vamos olhar para ele, vamos ver da onde que está vindo isso, né? E vamos viver, tocar a vida. Então, Esse olhar, Maurício, é o que o Jung falou de jogar a luz sobre as sombras, né? exatamente. Quanto mais a gente traz, libera essa sombra, olha para ela, mais ela enfraquece, ela para de dominar a gente, na verdade. Mas é É o nesse medo de olhar sentido. para a sombra, né, Jacques? O medo, Na- achar que a sombra é uma ameaça tão grande que vai aniquilar você, né? Ou tirar você do caminho, né? Mas eu acho, assim, assim, essa sombra, no começo, ela é muito forte, ela toma conta da gente, né? Por exemplo, às vezes eu tenho um sentimento de medo. Então, às vezes, o medo toma conta de mim. E eu não. E aí, com o tempo, eu vou enxergando esse medo e vou me afastando dele. E quanto mais ele vem e eu olho para ele sem julgar, é o jogar luz, né? Sim. Mais eu vou me desidentificando desse medo. Eu entendo assim. Só racionalizando, eu acho Ó, que é não, isso. ótimo. É isso aí. Esse medo ele vem de algum outro lugar, né? Esse medo ele não ele não é uma origem, ele é uma consequência de uma outra coisa, né? Essa sombra é uma consequência de uma interpretação, de uma vivência, de uma experiência que marca você e você fala isso eu não quero, né? Que é o que a Cida trouxe, né? Que é o medo da dor. Então, por exemplo, dor é algo é, indesejável. Então, ela não pode acontecer. Né? Então, vou fazer tudo para evitar isso. Então, isso se torna também um problema, né? Porque aí você está invocando toda hora uma necessidade de se afastar daquilo. Isso torna a dor maior do que ela é. Então, em primeiro lugar, é ter uma noção geral do que está acontecendo, né? Que é da existência. E aceitar isso. Qual que é a base dessa visão geral de aceitação, né? É
a aceitação da finitude. Acaba. Várias coisas vão acabando, né? Então, se você está em paz com isso, eu acho que aí já o grande fábrica de sombras, ela já dá uma parada nisso aí, né? Porque é algo que deixa a gente em pânico, né? O que gera pânico em você? Porque o medo é uma coisa, o pânico é o medo exagerado, aquilo que tira você do controle total, né? Então é bom a gente olhar também o que te dá o pânico, o que traz para você algo que você abomina, né? Então, o que seria isso? Esse pânico. É bom olhar, cada um vai ter o seu motivo. Mas tem duas coisas que dá para a gente fazer ponderar aí, em qualquer situação de medo, né? Qualquer situação mais grave, assim. Primeiro, o fato de que você existe há menos de 100 anos, né? Ou seja, bilhões de anos se passaram sem você existir. E isso não te afetou em nada. Então, só essa experiência já traz assim, você surge de repente, não sabe se como, né? Houve ali a fecundação do óvulo, né? O espermatozoide, o corpo foi aparecendo. Quando que você apareceu no corpo? Quando que você apareceu na vida, né? E aí o tempo foi passando e agora a gente, com a idade que a gente tem, parece que não passou nenhum tempo. Parece que sempre você teve essa idade que você está agora. Porque você vai olhar lá quando você tinha 15 anos, parece que é outra pessoa. Concorda? Não parece outra pessoa? Você tem agora, você existe agora. Que passou lá 10 anos, 2 anos, 1 ano, 1 mês. Não é mais você. Né? Então a gente tem que olhar essa dinâmica também, né? Essa dinâmica de antes de você existir, nada acontecia, não tinha problema de nada, você não sofria por não existir. Mas então não existem outras vidas passadas? Pode ter existido, mas você não lembra, então não estou dizendo que não existe, mas o fato que você não lembrar torna isso inócuo. Tanto faz, né? Existiu vidas passadas, né? Eu, quando tinha 5 anos, ficava na casa da minha avó. Isso é uma vida passada. Eu debutei, né? Eu tive 10 anos, eu ia na escola, eu fui no primário, eu fiz. Tudo isso é vida passada. É vida passada que você não lembra. Você não lembra nem de vida passada nesta vida, quanto mais de vida passada em outras vidas. Então a gente não lembra. Não tem como lembrar, né? Você não vai lembrar detalhe, não vai o que você sentia exatamente. Existem umas lembranças, assim, uma memória muito vaga das coisas, mas é outra vida, né? Então, a gente percebe que o próprio transcorrer da vida é muito volátil. Não dá para você agarrar. Não é uma coisa objetiva, né? É totalmente subjetiva. A existência nossa enquanto eu, né? Você traduzindo para você, quem é você? Eu sou, eu existo, mas esse eu que está dizendo isso está todo momento se transformando, né? Então como se fosse uma chama de uma vela acesa. A chama está toda hora subindo ali, são milhares de chamas subindo. Não é uma chama só. É um fluxo.
É um fluxo, é uma experiência que está sucessiva, né, em sequência, uma experiência sequencial no tempo, mas que não dá para você capturar isso por um espaço muito grande. Por exemplo, você não lembra, mesmo você estando aqui, a gente começou o satsang, tudo que foi falado e tal, se a gente não voltar para ver o que foi gravado, a gente não lembra o que foi falado. Assim, a gente começa a não ter mais lembranças disso, né? E aí, quando você for dormir, tudo isso vai acabar, vai apagar. Então, isso nos traz o quê? Uma tranquilidade. Isso nos faz também deixar de buscar tanto escudo, espada, chão, escada, lã, cetim, veludo. Por quê? Porque passa a não ter muito sentido. Agora, tem uma armadilha aí, né? Cuidado que aí nada faz sentido, aí então a gente não vive para nada, tal. Aí você vai cair naquele vazio existencial, que é um risco. Mas aí é mais um julgamento, mais uma conclusão que você está chegando na qualidade de juiz, né? Que a gente está julgando a vida sem saber nada sobre ela, né? A gente julga nos parâmetros que a gente tem, nos pobres e poucos parâmetros que a gente tem. Então a gente tem que pensar, isso é muito pobre para me referenciar. Tudo que eu penso, a minha cabeça, né, diante do que a vida realmente é, essa subjetividade existencial, que eu não sei de onde vem, para onde vai, o que que eu não sei dizer o que é isso. Eu não preciso dizer o que é isso. Os meus recursos são muito pobres para eu querer analisar de uma forma definitiva. E para quê? Porque eu tenho esse tipo de necessidade. Então, é se despir dessas necessidades. Eu vou deixando para trás essas coisas que eu não preciso. Eu vou analisando e chegando a uma conclusão de que não é preciso chegar em nenhuma conclusão. Não é preciso. E que isso não precisa me oprimir também, né? E todas as experiências ou não experiências que eu já tive, como não existir antes de nascer, ou não existir enquanto eu durmo, e existir durante a vigília, né? A nossa vida ela é fracionada em existir e não existir. Enquanto eu durmo, eu não existo. Acordado, eu existo. Como eu existo? Há um corpo, há um nome, há pessoas com corpos, há um mundo, há relações, há interações. Eu durmo, tudo isso some. Então, isso não é para ser levado muito a sério, né? Não precisa. Não precisa levar tanto a sério. Porque isso desaparece todo dia. No outro dia aparece, desaparece de novo, né? E uma hora, quando o corpo desaparecer, dizem, né, que pode outras experiências acontecerem, outras vidas, e a gente não vai lembrar dessa. Ou também pode ser que não aconteça nada. Mas aí não importa, né? Não tem problema. Se é assim, então para que você vai querer uma espada para lutar com isso? Você vai se armar e vai querer enfrentar a existência porque ela não é justa da forma que ela é, na sua concepção. Eu não acho que a minha vida ou a existência do jeito que ela é seja justa. Então, no seu critério, na sua noção de justiça, eu digo, lá do alto da minha cátedra, né? Do meu púlpito, isto
é injusto. Isso não faz sentido. Isso não deve ser assim. Ok. Beleza. Nossa, tem mais coisa aqui, gente. O maior medo é deixar de existir, o Neto falou. Vitor, pedimos ajuda ao mistério para compreendermos e vivermos melhor a vida. Pode ter problema? O Vitor falou. Eu acho, Vitor, que a nossa carência, né? Se tudo bem, né? Não tem uma regra. Se isso traz um conforto, né? Se você tá se sentindo unido ou vinculado, por exemplo, com Cristo, o sentimento que você nutre e surge lá aquele sentimento bom, aquele sentimento de acolhimento, cujo gatilho é a figura de Cristo, por exemplo, ou algum santo do hinduísmo, né? Ramana, por exemplo, é um santo do hinduísmo, do Advaita. Se você tem se você sente uma empatia, Vitor, com qualquer figura, né? Eu, por exemplo, gosto muito de São Francisco, né? É um amigo, é um companheiro, né? Se você tem esse sentimento e você está à vontade, se você tem essa intimidade, melhor dizendo, né? Se você sente essa intimidade, seja com o grande mistério de tudo, o grande espírito, aquilo que é tão subjetivo que não tem nenhum tipo de conceito, que a gente não consegue definir, ok, mas você tem isso, tudo é permitido. Tudo é permitido. Né? Você tem amor por isso. Então, aqui já não é mais a razão. Né? A fé, se ela vem para você, se ela surge em você, e se ela te dá essa tranquilidade, seja com que figura for, tá valendo. Né? Tudo isso que eu disse aqui serve para gente de consolo. Então, é um tipo de consolo. Né? O satsang, é assim, nossa, senti bem, ai, que bom, então é isso, ai, gostei, pronto. Não gostei, então vai lá, procura, né, um pai de santo, um caboclo, né, um Osho, quem você quiser, você se deu bem, você criou intimidade, criou empatia, tá feliz, pronto, é isso, né? Quem sou eu para julgar? Seja feliz. Seja feliz, né, Beto? A gente aqui vai dando, né, essas marteladas aí, vai tentando. E foi muito legal, quis fazer o satsang, porque eu achei muito legal essa sugestão do Sérgio, da música, né? A gente vai criando uma egrégora, né? No fim, é uma egrégora, gente. O que é egrégora? Egrégora é um tipo de sensação, de sentimento que está além, né? Num nível mais elevado, e que você sente que é parte disso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Eu me sinto bem. Aí você não está julgando se aquilo lá é verdade, se não é verdade, se sabe, qualquer tipo de escrutínio, né? Coisa que você vai levar para provar alguma coisa ou deixar de provar alguma coisa. Então, nesse sentido que eu acho, Vitor, voltando para essa pergunta, né? Fazer aquilo que te
traz tranquilidade, serenidade, que faz você se sentir melhor. Então, por exemplo, ó, depois de tudo que a gente falou, eu vou lá acender uma vela para Santa Terezinha. Eu gosto tanto de Santa Terezinha. Aí você vai ficar ali, a Santa Terezinha vai te agradar, você vai ficar junto com ela. Então, uma sensação, tá ali, é um momento, é algo que está acontecendo. Ok. Quem sou eu para julgar, né? Aquilo te faz bem? Ótimo. Mas eu entendi o que você falou, é o mistério de tudo, não é algo palpável, né? Não é uma imagem. Então, num resumo aí da ópera, a gente está inserido no mundo, né? A gente vai ter fome, você vai comer uma coisa gostosa, nossa, mas que coisa gostosa, né? Você vai tomar um banho, nossa, que banho bom. Você vai dormir, nossa, tô com sono, que sono bom, né? Então, usufruir de tudo, né? Que está acontecendo. Usufruir de tudo. Mas ter esse discernimento de não ficar tão agarrado, né? De não ter tanto apego com as coisas. Entender a dinâmica das coisas. E a gente acaba se apegando também a essa questão espiritual, é a mesma coisa. Porque é muito bom assim ter um contato com essa energia superior, porque essa energia superior criou tudo, o universo, né? Então, todos deveriam ter esse contato, só que a gente quer ficar direto. A gente tem um êxtase, tem aquela. É. Aí você quer sustentar aquela sensação a vida toda, mas não tem como. Seu corpo, sua mente não vai aguentar, é o ego, não tem como. Não A sei. nossa, Mas aí que tá, Neto. Veja bem, veja bem. A gente começa a julgar, né? Que nem a gente está falando aqui, mas daí isso aí não tem jeito, isso aqui não é assim, o melhor é assim, o pior é assim. Então, entre as regras, né? Esses julgamentos também não precisa você ser tão severo com você, né? Apareceu essa vontade, apareceu, foi embora, foi embora. Porque, veja, você dorme quando tem sono, você bebe água quando tem sede, você come quando tem fome, ok? Não precisa ficar julgando cada coisa que acontece, né? Isso é ser natural, há uma espontaneidade nas coisas. Então, esse sentimento que você está falando, se ele surge aí, ele surgiu, é espontâneo. Ok. Ele parou porque veio uma fome. Eu estava morrendo de fome. Eu fui lá e comi. Ok. A questão é a gente tentar controlar as coisas. Porque o julgamento é uma forma de controle, né? Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Então eu quero fazer isso aqui. Então é isso que eu devo fazer. Então, essas regras que vêm de cima para baixo, a gente tem que pensar por que a gente está se submetendo a isso, a esses tipos de regras, a essas regras, né? Porque o que está me levando a essas regras? O que está me levando a assistir vídeo, por exemplo, de mestres espirituais? O que eu estou querendo deles, né? Então, isso é importante, a gente ter clareza nessas coisas, né? Esse movimento, por que eu me movo para essa coisa espiritual? O que eu estou querendo disso? O que eu estou esperando disso? Por que de repente eu tomo uma atitude de me sentir diferente em relação às pessoas? Porque a gente ouve aí que tem muita
coisa assim espiritual, que a pessoa entra e depois briga com todo mundo da família, não fala com os amigos antigos e começa a se isolar. Então, quer dizer, pô, alguma coisa está errada, né? Só você que está certo, o mundo tá todo mundo está errado. Então, uma coisa que a gente deve levar com naturalidade. Como o Sérgio falou no começo, é viver o que está acontecendo. Não criar tanta regra e imposição para a gente mesmo. Não se condenar em relação a seguir, né, uma determinada vertente, seja religiosa ou de conduta, né? Porque a conduta é natural. Por exemplo, Ramana. O Ramana abandonou tudo, foi vestir uma tanga dele lá e foi para o ashram e foi viver aquela vida dele. Agora, para mim, ele fez aquilo espontaneamente. Ele não pensou assim, eu quero ser um grande mestre espiritual, vou abandonar. Aí esse é um negócio forçado, né, velho? Essa é forçado. Pô, vou vestir uma tanga aqui, mas na verdade eu não quero vestir tanga. Eu estou forçando essa barra aqui. Meu, para. Seja o que você é, né? Vou até dizer uma brincadeira agora. O pessoal quer se iluminar, né, para se libertar desse mundo. Não é isso? A maioria quer Então, ficar né? livre, quer se libertar. Será que Só é que isso? se você conseguir se iluminar, É uma vai regra, ter um bocado, é uma vai ver regra. Mas é isso que eu estou milhões acabando de de dizer, pessoas né? aí para. Começa a se impor coisas. Se impor. A gente leu aqui hoje essa música aí, né? Fez uma interpretação, né? Tá aí no vídeo e tal. Mas faz sentido? Beleza, não faz sentido. Mas tem que ser espontâneo. É essa que é a situação, sabe? Acho que quem entra para esse lado espiritual começa a ficar muito cheio de regra. Tem que ser assim, senão não ilumina. Tem que fazer aquilo que não pode. E não sei o que, bebê. Então, quer dizer, pô, não é natural. Não é natural. Não pode tomar um Não chopp, tem meio de pedra. não pode comer churrasco, não pode não sei o quê. Então, quer dizer, vira um boneco, né? Então, natural, espontâneo. Não tem que forçar nada, né, gente? Eu acho isso, né? Não sei, posso estar errado também, né? Não tem regra. Que nem o pessoal fala, eu estou muito longe da iluminação. Eu estou perto da iluminação. Mas aonde é essa iluminação? Para dizer se está longe, está perto? Acho que não deve ser uma preocupação, só isso. Né? Não deve ser uma preocupação. Certo, meus queridos? Você falou do Osho aí, e tem uma frase que eu gosto muito que ele fala. Ele fala que sem buscar você nunca achará. E buscando você também nunca achará. É o que você Buscando aí fala, que piora, espontâneo. né? É que você não para mais de buscar e aí não sabe que hora que achou, se já se perdeu. Uma hora você achou, outra hora já perdeu de novo. E aí, é a Eu vida acho toda que a gente tem que buscando. se libertar mesmo, então, dessas condições que são impostas, né? Então, é muito fácil a gente cair dentro dessa rede, né? Dessas armadilhas, porque nós estamos procurando. Então, voltando lá no começo, né? O que gera a, a necessidade de quando estiver com tudo, lance, veludo, espada e escudo, sua consciência adormecerá. Por quê? Porque a necessidade de manter lance, veludo, espada e escudo, ou seja, a necessidade de querer manter tudo vai ser algo além daquilo que você realmente precisa, que é abandonar a necessidade de tudo.
Porque isso vai gerando, dá combustível para você ficar buscando e buscando e buscando, como você falou. Buscar o quê? Né? Eu vou buscar tudo. Lã, cetim, veludo, espada, escudo. Eu estou tendo necessidade de ir, de fazer, de agir. Isso é uma necessidade. E quando você não tiver nada, você vai se preocupar com o quê? Não tem nada. Agora, se nascer em você a vontade de manter o mundo, né? De estar ali controlando as coisas, se tem essa necessidade, sua consciência adormecerá. Se você abre essa mão e deixa cair, não tem nem chão, nem escada, nem escudo ou espada, então aí seu coração acordará. Não é isso? Agora eu queria... Obrigado, Não, meus deixa eu já. queridos. Quer falar alguma coisa, né? Não, eu ia fazer uma pergunta a você. Oi. Já que você falou de necessidade, não, eu fiquei pensando assim, que você faz o satsang, né? Ah, Então, você faz porque a gente pede para você falar ou você sente uma necessidade assim também de falar? não entendi, Neto. Você faz esse satsang junto conosco, né? Assim. Então, você sempre pergunta se nós queremos, né? Então, é uma necessidade nossa ou é uma necessidade... Você também sente uma necessidade de passar isso que você compreende? Olha, eu tenho sentido bem menos isso. Tanto que o satsang está muito assim espaçado, né? Então, como a Lurita, que está aqui, ela falou, Maurício, como é que você entrou no Zen? Que você queria se contasse essa história, não sei o quê. Como é que foi essa experiência? Daí eu falei, então vamos fazer um satsang que eu vou contar. Beleza. Aí o Sérgio colocou, ó, falou, ó, o dia que vocês quiserem um satsang, sugere alguma coisa, aí o Sérgio sugeriu esse de hoje, né, que é essa letra. Aí isso me inspirou. Então, quando isso está me tocando, eu acho legal, ó, quem tiver afim, a gente vem, a gente faz esse encontro e tal. Não é aquela regra de... Tanto que hoje é quinta, né? A gente estava fazendo toda quarta e tal. Então, eu não estou mais naquela regra semanal. Eu estou deixando mais a cargo de vocês. Por exemplo, putz, estou a fim de falar alguma coisa nesse sentido. Então, fica esse recado, né? Eu não estou mais assim num compromisso de fazer satsang semanal, mas se tiver algum tema legal, como apareceu, né? O Sérgio trouxe, e a Lurita também provocou esse tema, porque fazia tempo que a gente não fazia, sabe? Né? Satsang. E se houver interesse das pessoas, né, da gente estar fazendo esse encontro, eu acho que é legal, eu gosto. É uma coisa que eu me sinto bem de estar fazendo, né? Me sinto bem de estar com vocês. Isso aí leva a gente para um entendimento, uma elevação, né? Para uma experiência mais satívica, né? Vamos falar assim. E é bacana. Mas eu acho que tem que ter esse interesse aí, né? Que você falou do interesse das pessoas se moverem nesse sentido. É legal, é interessante, vamos fazer, vamos juntar. É um movimento legal. Eu acho que assim é mais legal, mais espontâneo, sabe? De não ficar aquele compromisso toda quarta-feira tem que ter o satsang. Então eu deixei mais livre, né? Mais a cargo das pessoas que participam do grupo, né? Vamos falar disso, vamos, que eu acho que fica mais interessante, né? Beleza? Obrigado por virem. Até a próxima. Obrigada, Maurício. Obrigado, Maurício. Gente, abraço. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo tema. Tudo de bom. Tchau, Muito tchau. obrigada, gente.